os homens arrancarão o seu olho direito e servirão a Naás. E eles oraram. E a Bíblia diz que durante 7 dias os céus não responderam às orações de Israel. Mas a Bíblia diz que no 7º dia Saul estava indo lá no campo, atrás dos bois do seu pai. E quando ele chegou na aldeia, Saul avistou os anciões chorando, sentados na cinza, jogando terra sobre a sua cabeça. Era o maior sinal de humilhação diante de Deus. E quando Saul avistou os anciões sentados na cinza, jogando terra sobre a sua cabeça, Saul olhou para os jovens e perguntou a eles: por que os anciões se humilham? Por que os anciões choram diante de Deus? E os jovens informaram a Saul o cerco que acontecia nas fronteiras de Jabes de Gileade. Então a Bíblia diz que Saul se colocou de pés diante deles, invocou o Senhor, e o Espírito de Deus desceu sobre a face da terra. Aleluia. Ele foi cheio do Espírito Santo, rasgou os bois do seu pai com a própria unha e mandou um pedaço de carne por mensageiros a cada tribo de Israel, dizendo: o homem que não se apresentar para a guerra do Senhor, assim nós faremos com o seu rebanho diante de Israel. E a Bíblia diz que o temor e o terror de Deus caiu sobre a face da terra. E naquele dia levantaram-se 340.000 homens para a guerra do Senhor. Saul marchou à frente deles. E a Bíblia diz que Naás não quis fazer guerra com Saul e fugiu. E enquanto ele fugia, ele gritava assustado para o seu exército ouvi-lo, porque ele gritava em alta voz: não façamos guerra, porque o Deus de Israel está no meio do seu povo. É nesse período que Saul começou a governar a nação de Israel. E a primeira coisa que Saul fez como rei foi organizar um exército. Quando Saul organizou o exército, a segunda coisa que ele fez é que ele marchou para as fronteiras de Israel. Porque no período da colonização, quando os juízes desobedeceram, as nações vizinhas invadiram a terra, saquearam as cidades e as fronteiras de Israel diminuíram. Agora Saul é rei, Deus está com ele, e ele vai para as fronteiras e vai reconquistando as cidades e vai ampliando as fronteiras de Israel, conforme as promessas que estavam determinadas para o seu povo. Esse foi o momento de ascensão de Israel, enquanto Saul foi obediente a Deus naquilo em que ele liderava, naquilo em que Deus propôs que ele trabalhasse. Enquanto ele foi fiel, o Senhor foi lhe confirmando todos os dias diante do seu povo e dentro da sua casa. Mas houve um dia em que Saul brincou com aquilo que Deus havia confiado em suas mãos e passou a fazer relaxadamente aquilo que Deus havia lhe confiado. E quando ele brincou e foi relaxado, a Bíblia diz que nesse mesmo dia os olhos do Senhor vasculharam a terra e Deus encontrou um homem segundo o coração de Deus. Eu não sei se você vai ter coragem de ouvir o que eu vou pregar aqui nesta noite, mas o Espírito Santo falou muito comigo hoje, e eu vim aqui dizer para nós, os servos do Senhor, que enquanto nós formos fiéis e obedientes àquilo que Deus colocou em nossas mãos para fazermos, o Senhor vai nos confirmando todos os dias na casa. Mas no dia em que nós formos relaxados e brincarmos com aquilo que Deus colocou em nossas mãos, os olhos do Senhor se voltarão para outros e substitutos serão levantados, porque ninguém vai parar aquilo que Deus vai fazer através da sua igreja. Ela vai caminhar até o arrebatamento da igreja. Quantos concordam, digam glória ao nome do Senhor Jesus. Eu não sou o
seu pastor presidente e não sou obreiro desta casa, eu sou irmão do corpo de Cristo, e como parte do corpo de Cristo, eu tenho liberdade para dar um conselho, e não exortar, mas para dar um conselho aqui nesta noite. E se eu pudesse dar um abraço em cada irmão aqui nesta noite, eu diria bem assim no teu ouvido: querido irmão, não brinque com aquilo que Deus te deu para fazer. Seja fiel. Eu estava saindo de Toledo, a presença do Espírito Santo encheu o carro e o Senhor me fez uma pergunta: um barco, ele sai para velejar quando está quebrado, rachado, meu servo? Eu disse: Senhor, é claro que não. É fácil de avistar um barco quebrado e rachado. Aí o Espírito Santo me disse: mas barcos com pequenos furos saem sem medo para velejar e afundam, porque não taparam as pequenas brechas. E eu disse ao meu sogro: o Espírito Santo está falando comigo para trazer uma palavra para a igreja de Assis. Vocês receberam coisas espirituais nesses dias, vocês receberam coisas excelentes de Deus nesse dia. Não deixe as brechas afundarem aquilo que Deus colocou nas mãos da igreja. Tem coisa eterna confiada para esta igreja, tem coisas espirituais confiadas para a igreja, tem coisas do Espírito Santo que Deus nos deu nesses dias, e nada pode roubar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Diga glória ao nome do Senhor. Até as brechas. E o Senhor me traz aqui para dizer: vigia com os pequenos erros, vigia com as pequenas falhas. Eu te chamei e te escolhi, e é você que será instrumento nas mãos de Deus. Vigia. Quantos estão entendendo o que Deus está falando? Olha para o Paraná, igreja. Olhe para o Paraná. Olhe para o Paraná, igreja. Olha o que Deus está fazendo no nosso estado. Homens grandes, poderosos, que brincaram com aquilo que era eterno, que dispensaram a santidade de Deus. Afundaram, porque brincaram. Mas nós não vamos afundar, porque o Espírito Santo vai tapar as brechas aqui nesta noite, e nós vamos continuar fazendo uma grande obra. Quantos querem a ajuda do Espírito Santo? Manifeste. Diga glória ao Senhor. E Deus desceu e disse: Samuel, até quando você vai ter dó de Saul, havendo eu o rejeitado para que não reine sobre Israel? Não insista com quem foi rejeitado. Eu dei tempo para ele, Samuel. Eu falei muitas vezes com ele: eu não trago juízo sem ninguém, sem antes alertar. Eu não toco sem antes falar. Samuel, ele brincou com aquilo que era eterno, ele brincou com aquilo que era santo, ele brincou com aquilo que ele nunca deveria brincar. Ele foi relaxado com
poderia vencê-lo. Ele brincou com aquilo que eu dei para ele. Ele para baixo, te como ele recebe. Ele para poder que resolve, ele canto. Ele para si, ele que sai, ele passa. Enche o teu vaso de azeite e venha. É na casa de Jessé que eu vou levantar o rei. Quando Jessé chegou lá e deu notícia ao pai, ele ficou emocionado. Fez os filhos de melhor aparência passarem diante do profeta, e o profeta disse: certamente está diante dos meus olhos a quem Deus vai ungir como rei. Pegou o vaso de azeite, levantou-se, e os céus gritaram: Samuel! Vai escolher de novo pela aparência? Vai cometer o erro pela segunda vez, Samuel? Os homens veem a aparência. E a aparência dá para maquiar. Ah, como dá para maquiar essa aparência. Mas diante dos olhos de Deus não há maquiagem. Aleluia. Deus conhece o coração de cada um que está na sua presença. O glória ao nome do Senhor. Eu estava pregando lá no Maranhão. Manifestou o demônio uma moça, eles levaram para uma sala do lado. E não era o momento de eu pregar ainda, era o círculo de oração cantando. Aí caiu a moça. E aí, para não ter aquele alvoroço, porque tinha convidado o prefeito da cidade, os vereadores, e esse pessoal não conhece o espiritual. Então, para não escandalizar, sabiamente o presidente pediu que levasse a moça para a sala do lado. E pediu que uma equipe de obreiros descesse. E aí desceu, irmão, e o presbítero que desceu, irmão, que terno lindo daquele homem, irmão. Rapaz, que terno maravilhoso, coisa tremenda. Ele tinha um sapatinho, tinha um biquinho de ferro na ponta, e um relógio invicta, uma gravata, um broche assim da convenção pendurado, até coisa mais linda, irmão. E nós descemos nos 10 obreiros, passou pediu para os obreiros locais descerem, mas eu me prontifiquei. Eu estava vindo da oração do jejum, por que não? E eu também quis ir. Mas quando nós chegamos, a moça estava lá, de costas para nós, e quando nós fomos entrando na sala, a cabeça da moça virou sem mexer o corpo. Virou completamente para trás. E aquele irmão que é tão bonito com o seu terno novo, o demônio deu uma gargalhada e disse: Você passa a noite assistindo pornografia? Meu Deus! E quer vir me tirar você, cavalo? Alguém riu aqui de eu contar isso, mas eu não ri. Eu chorei, porque nós somos a igreja de Jesus, nós somos a luz do mundo, o sal da terra, nós somos a luz do mundo. E os pequenos furos daquela embarcação estavam fundando um ministério com promessa, mas precisava de um choque para que as brechas fossem tampadas e o ministério voltasse a navegar na presença de Deus. Oh, glória ao nome do Senhor. Quantos querem continuar fazendo coisas grandes para Deus? Acabaram os teus filhos, ainda falta o menor que está no campo. Ele foi chamado, ungido, e o Espírito Santo se apoderou de Davi. A Bíblia diz que a ascensão de Davi dá-se no momento de batalha, quando uma guerra é permitida entre Israel e os filisteus. A Bíblia diz, irmãos, que o exército de Israel marchou e acampou-se sobre o alto de uma montanha. O exército dos filisteus marcharam e acamparam-se sobre o alto de uma outra montanha chamada Pérez, ou Espinhos. Israel estava sobre o alto de uma montanha chamada Boaz, que quer dizer luz. Entre eles ficou um vale. No vale aparecia um homem grandão, chamado Golias.
E ele gritava: dá-me um homem para que lute comigo. Se ele me vencer em batalha, o exército dos filisteus, servirão a Saul e a Israel. Mas se eu vencer em batalha que não vale, todo o exército de Israel servirão aos filisteus. E durante 40 dias ninguém se apresenta para o combate. Passado 40 dias, quantos dias? 40. E Deus é tão ruim de conta, irmão, que o texto diz que passado 40 dias Jessé chamou Davi no campo e disse: vai à guerra, meu filho. Veja como seus irmãos estão na guerra. Traga-me notícias. Quando Davi foi sair, o seu pai disse: espere, meu filho, não é assim que você vai para a guerra. Pegue grão tostado, pegue pão, pegue queijo. Davi, vem aqui, eu vou te dar um conselho que você vai guardar para o resto da vida. Nunca visite quem está trabalhando para Deus de mãos vazias. Aleluia. Nunca visite quem está fazendo uma obra para Deus de mãos vazias. Davi obedece. Quando chega lá, ele dá o queijo, os pães ao capitão da guarnição, tem acesso e vai ao arraial dos soldados. Chegando lá, pergunta aos irmãos: como vai a guerra? Papai quer saber como é que está essa guerra aí. E nesse momento que Davi está conversando com seus irmãos, surge o guerreiro no vale gritando: dá um homem para que lute comigo. E nesse momento que o homem está gritando, chega um homem no meio do arraial do exército dizendo: olha, o rei acabou de assinar um edital que o homem que derrotar a este que afronta o exército de Israel, o rei dará sua filha em casamento. O homem vai tornar-se príncipe na nação de Israel, e a sua casa vai ser ausentada dos impostos reais. E aí, enquanto Davi está conversando, Davi vira-se para os seus irmãos e pergunta ao mensageiro: o que o rei vai fazer aqui em derrotar este homem que afronta Israel? E o homem repete a mesma palavra: ele vai dar sua filha mais velha em casamento. O homem vai tornar-se príncipe da nação de Israel, casou com a princesa. A sua casa vai ser ausentada dos impostos reais. Davi saiu da presença deles e foi apresentar-se diante de Saul e disse: Saul, não entristeça mais teu coração, não caia mais o teu semblante, porque quem vive em desobediência tem medo de batalha, não. O semblante dele é caído. Mas quem vive em obediência na presença de Deus não teme, não. A Bíblia diz que Saul desprezou Davi porque ele era pequeno, irmãos, e disse para Davi na presença dos convidados: este homem que está afrontando o exército é um homem experiente na guerra, menino, e ele já venceu muitas batalhas desde a sua meninice. Certamente tu não o vencerás em batalha. Davi ouviu a orientação do rei na presença dos convidados, dos capitães do exército que estavam ali, e disse: ó rei, obrigado, eu vou contar uma história para o senhor. Eu apacento as ovelhas do meu pai, e quando os leões se levantam para ferir uma das ovelhas, eu firo os leões. Mas quando os leões se levantam para tirar a minha vida, eu parto para cima deles, pego eles pela barba e mato os leões diante do rebanho do meu pai. Aleluia. Os ursos também se levantam, e eu firo ursos de morte diante do rebanho do meu pai. Assim como Deus entrega leões e urso na palma da mão de homens, Deus me entregará nesse dia na palma da minha mão. Saul se assustou, irmão, e permitiu que ele fosse à guerra, mas mandou vesti-lo com as armaduras reais. E quando Davi saiu da presença do rei, ele não sabia usar aquilo, despojou-se das armaduras do rei, pegou seu cajadinho e pastor 5 pedrinhas. E esse aqui é só para quem gosta de Bíblia, quem não gosta não vai nunca glória. Mas a Bíblia diz que Davi apressou-se para o confronto. Ô irmão, pensa no menino com vontade de vencer. Aleluia! Com vontade, irmão. E quando Davi vem descendo, Golias avistou Davi. Olha para mim, avistou Davi, olhou para Davi, virou para o exército e gritou: eu pedi um homem e vocês me mandaram uma criança. Certamente eu o matarei diante dos teus olhos, e darei a sua carne para as bestas feras e para as aves dos céus nesse dia. Vocês verão. Quando ele disse isso para o exército, Davi, que vinha descendo a montanha, ouviu, levantou a voz e disse: hoje você se levantou com espadas e escudos, mas
mas eu me levantei em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje todas as nações da terra saberão que há um Deus em Israel, e todos os exércitos da terra saberão que do Senhor é a guerra, porque Deus não vence guerra com espadas e escudos, mas Deus vence a guerra pelo poder da sua palavra. Bendito é o nome do Senhor. E com uma só pedrinha ele derrubou Golias, irmão. Ele foi até onde Golias caiu, preste atenção, pegou a própria espada de Golias e começou a cortar o pescoço de Golias. Eu penso que essa espada estava sem corte, porque ele demorou para cortar o pescoço de Golias. Porque enquanto ele está cortando o pescoço aqui no vale, nem em cima, Abner, do capitão do exército, é aí que eu vou pregar sobre Abner, é aí que está a mensagem. Abner está lá em cima, ao lado de Saul, e Saul vendo a cena lá de cima, está assustado, dizendo: Abner, como que é o nome desse menino que está na guerra? Qual é o nome dele? E Abner se levanta e disse: vive o Senhor e vive o rei. O seu nome eu não sei, mas eu sei que Deus está com ele na guerra. Porque mais importante do que nomes de homens, irmãos, é saber se Deus está conosco. E se Deus está aqui nesse culto de ação de graça, no ciclo de oração, vai ter vitória para os que vieram nessa noite. Quantos dão glória, porque Deus está com esse exército. Oh glória! Davi levantou a cabeça de Golias, o exército fugiu, vocês sabem a história. Abner desceu no vale, convidou Davi ir à tenda. Escute por favor, eu vou aqui acabar essa introdução para entrar na mensagem. E aí quando Davi entra na tenda, o rei se levanta na presença dos seus capitões, pergunta qual é o teu nome. Ele está com a cabeça de Golias debaixo do braço, disse: Davi, teu servo. Ele entregou a cabeça de Golias na palma da mão do rei. E a Bíblia diz, irmãos, que a partir desse dia Saul nunca mais permitiu Davi voltar para sua casa, mas ele foi inserido nos exércitos de Israel. E olhe para mim, enquanto o rei está falando na porta, na direita da tenda, estava Jonatas o príncipe. E enquanto seu pai falava, a Bíblia diz que Jonatas o príncipe amou a Davi como o irmão ama seu próprio irmão de sangue. Porque a partir do momento da ascensão, Davi ia passar por muitas lutas, muitas perseguições, muitos vales. Mas antes dos vales, antes das perseguições, marque isso: Deus sempre dá um amigo para estar ao nosso lado. Você nunca vai entrar sozinho no vale, vai ter sempre alguém para te ajudar e estender as mãos sobre a tua vida. Recebe socorro de Deus, recebe. Você veio preocupado aqui nessa noite, mas Deus manda te dizer: você não entrou sozinho. Eu te dei amigos que estão intercedendo pela tua vida, estão orando por você, e vai ter vitória no vale, porque Deus te deu amigos. A Bíblia diz, irmãos, que Davi entrou com humildade e prudência, e Deus exaltou Davi diante do exército. Diga glória a Deus. Uma nova guerra se levantou na fronteira. Davi marchou, irmãos, à frente do exército de Saul, e a Bíblia diz que 20.000 filisteus foram feridos. E eles voltam vitoriosos, trazendo os despojos da batalha. As mulheres saíram no portão da cidade e começaram a cantar. Quando Saul passou, o homem mais lindo de Israel passou, aí eles começaram a cantar: aí está o rei que matou os seus milhares. E ele ficou todo feliz, irmão. Ai, que bom, estão reconhecendo o meu ministério. Só que atrás dele vinha Davi. E aí as mulheres cantaram: mas aí vem Davi, que mata 10 milhares. E quando Saul viu isso, o coração dele fechou. E a Bíblia diz que ele ciumou-se de Davi. E a partir daquele momento ele começou a perseguir a Davi por aquilo que estava na sua vida. E por 2 vezes ele tentou matar. A Bíblia diz, no capítulo 24, que, olha para mim, que o exército de Saul, perseguindo a Davi, cercou ele no deserto. Mas durante a perseguição, a Bíblia diz que Davi deitou-se para esquentar o seu pé, estava frio, era inverno. E a Bíblia diz que no meio da noite, enquanto todos dormiam, Davi entrou sorrateiramente com os seus companheiros
e cortou a orla do vestido de Saul enquanto ele dormia. Os homens diziam assim: mate-o, mate aquele que te perseguiu. Certamente o Senhor Deus entregou o teu perseguidor em tuas mãos. E Davi, olhando para os homens para aplacar a fúria deles, disse: jamais estenderia as mãos contra o ungido do Senhor. Deus me guarde de fazer tal coisa. E a Bíblia diz que doía o coração de Davi quando ele falava isso, porque ele havia cortado um pedacinho das vestes de um líder. Irmãos, eu quero falar da primeira brecha que tem que ser tampada aqui nesta noite, para o barco não afundar. E ela vai ser tampada com a misericórdia. Você não vai retribuir o mal com o mal. Você vai tapar a brecha pagando com bem o mal que lhe fizeram, porque o teu barco não vai afundar. Vai continuar navegando no ministério para a glória do nome do Senhor. A Bíblia diz que quando amanheceu o dia, Davi fez Saul saber que a hora do seu vestido estava cortada. E o coração de Saul doeu. E ele disse: a minha vida foi preciosa aos olhos daquele a quem eu perseguia. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: perdoa-me, meu filho. Mas como as pessoas exaltavam a Davi, pela maneira prudente como ele servia a Deus. Meu tempo acho que terminou aqui, não, pastor? Terminou aqui. Terminou. Vou encerrar aqui, irmão. Na segunda vez ele pega a botija e a lança de Saul, poupa a sua vida. Agora presta atenção. Isso ficou notório em todo Israel de tal maneira que Saul ficou perturbado. E ele então emplacou uma perseguição para matar definitivamente a Davi. Ele levantou todo o seu exército. Diga comigo, todo o exército. E mais 2.000 canhoteiros. Diga, mais 2.000 canhoteiros. Homens que não erravam um fio de cabelo a distância de 50 metros com a sua funda. Homens ligeiros de pé. E como Davi os havia surpreendido nas montanhas, agora ele vai encurralar Davi no vale. E quando ele percebe que Davi entra no vale, um vale cercado por montanhas, Saul, como estrategista de guerra, cercou o alto das montanhas com seu exército, preste atenção, e mais 2.000 canhoteiros. Quando amanheceu o dia, olha para mim, irmãos, quando amanheceu o dia, e Davi levantou-se, olhou para o alto das montanhas, todas as montanhas estavam cercadas pelo exército de Saul e mais 2.000 canhoteiros. Ninguém estava com Davi. E aquele dia seria o dia da morte. Mas tem uma coisa: tudo que você planta, você colhe. E ele vinha plantando misericórdia sobre misericórdia, misericórdia sobre misericórdia. E naquele dia em que Saul ia triunfar sobre Davi, quando ele olhou e viu o vale cercado, Davi não tem outra opção. Ele pega a sua harpa e vai compor o cântico mais lindo da Bíblia Sagrada. Eu não vejo um cântico mais lindo que esse, nem um cântico de Salomão eu vejo lindo nos Salmos. Porque ele pega a sua harpa, inspirado pelo Espírito Santo, cercado pelos adversários, ele começa a cantar este cântico: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Quando esse homem está cantando, cercado pelo adversário, a Bíblia diz que um exército dos filisteus invadiu a terra, roubou o ouro, roubou a prata, levou as mulheres e as crianças. E o mensageiro vem até onde Saul está e diz: Saul, pare de perseguir Davi, porque o exército invadiu a terra, levou as mulheres, levou as crianças, levou o ouro, levou a prata. Saul dá uma ordem para o exército recuar. E quando o exército vai descendo de sobre a montanha, Davi com a harpa na mão compõe o versículo de número 2. Ele diz: o meu socorro vem do Senhor dos exércitos, o Deus dos céus e da terra. Quantos podem dar glória ao nome do Senhor Jesus? Porque a Bíblia diz, em Mateus capítulo 5, versículo 7, a Bíblia diz em Mateus capítulo 5, versículo 7, bem-aventurado serão os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Tiago capítulo 5 diz: só tem uma coisa que triunfa sobre o juízo de
Deus, a misericórdia dada aos homens da terra. Quando você dá misericórdia para alguém que te persegue, você quebra até o juízo que está sobre a tua vida. Ei, vença a tua batalha através da misericórdia. É tempo de perdão, é tempo de abraçar, é tempo de deixar coisas para trás e seguir um novo tempo para a tua vida, para o teu ministério, através da misericórdia. Quantos recebem, dão glória ao nome de Deus. Para nós orarmos, que eu acabei de sair aqui. O amanuense está do lado de Davi. O amanuense são aqueles que escrevem para o rei. O amanuense está do lado do rei. O rei está com avançada idade. E aí o amanuense pergunta: conte-nos, ó rei, para fazermos um cântico. Eu gostaria que o senhor contasse a maior experiência que o senhor teve com Deus. Qual foi a maior experiência que o senhor teve com Deus na sua vida? E eu disse para o amanuense: escreve aí. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. Eu já passei pelo vale. E no vale não tinha ninguém comigo. Não tinha amigos. Quem dizia que era meu amigo, quando me viu perseguido, me abandonou. Quem glorificava comigo nas minhas vitórias da perseguição me deixou sozinho. Eu entrei no vale. E o amanuense perguntou para ele: o senhor entrou sozinho? Ele disse: sozinho não. Sozinho não. Homens abandonam, mas sozinho nunca. Homens vão te abandonar durante o teu ministério, mas sozinho nunca vocês vão ficar. Ainda que eu andasse no vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque Deus está comigo. Quantos tem Deus aqui nesta noite? Quantos tem Deus? Quantos tem Deus? Você nunca ficará sozinho no vale. Deus vai entrar contigo para te dar vitória. Você pode adorar ao nome do Senhor Jesus. Quantos querem um toque do Espírito Santo aqui nesta noite? Oh glória! Uma nova história tem que ser construída através do perdão e da misericórdia. Eu quero chamar na frente do altar aqueles que entenderam a palavra, aqueles que receberam esta palavra e precisam da ajuda de Deus aqui nesta noite. Você não pode perder o que Deus te deu. Você não pode deixar as pequenas brechas arrancar o que Deus colocou na sua vida. Vem para frente do altar, porque Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Isso mesmo, meu filho. Ele vai se desce. Amigos, companheiros de ministério, amigos, companheiros de ministério, eu não vou mentir para os senhores. Se vocês fizerem com excelência o que Deus deu a vocês, muitos vão abandoná-los, muitos vão traí-los. Pessoas que se sentarão na mesa da vitória te trairão no momento da perseguição e no vento. Mas eu quero que vocês guardem no teu coração: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Não pague o mal com o mal. Vocês têm um ministério de excelência. Dê perdão a quem precisa de perdão, dê abraço a quem precisa ser abraçado. Não passe
Não passe um dia com mágoa no teu coração, porque o teu ministério é de excelência. O que Deus te deu é eterno, é poderoso, é espiritual. Libera perdão, tenha misericórdia de quem precisa de misericórdia. Deus vai te ajudar, Deus vai te ajudar, Deus vai te ajudar, Deus vai. Aqui na vida da igreja tem alguém precisando perdoar, o Senhor diz basta. Não leve essa mágoa adiante. Libera perdão, libera perdão. Tem misericórdia, libera perdão. Você é a luz, é você que é a luz, é você que é a luz. Libera perdão. A igreja está recebendo o Espírito aqui, pode manifestar-se. Venha, filha, venha. Eu quero chamar para frente do altar pessoas que já foram feridas, pessoas que já foram machucadas por outras. Venha para frente do altar, o Espírito quer entregar algo aqui nesta noite. Saia, você que foi caluniada, você que foi traída, vem para frente do altar. Você que foi machucada pela tua própria família, vem para frente do altar. O Espírito tem bálsamo nesta noite, o Espírito tem bálsamo nesta noite. Eleva a xarabacalabaxaia assim, ilimiada baixando e com a xarabacatacoma da gaçanha da raçanha.